Shalom, Bruchim Abaim, bem-vindos a essa primeira aula de hebraico bíblico. E essa aula vai ser uma brachá, bênção em hebraico. E é interessante que a palavra bênção, brachá, está diretamente ligada com as boas-vindas que eu acabei de te dar, porque é assim que se fala em hebraico. Quando você diz bem-vindo para alguém, você está dizendo benditos os que chegam. Bruchim Abaim a todos vocês. Nosso tema de hoje é o hebraico em si, bíblico e moderno. Esse idioma que ele foi falado pelos profetas do passado, foi falado por Jesus e ele esconde muitos segredos. Você vê que quando a gente vai para um texto original em hebraico, se você tiver aí a sua Bíblia judaica, não sei se chegou para você, mas a maioria tem enviado e-mails dizendo que chegou a Bíblia judaica já para você. A minha Bíblia não é tão bonita quanto a de vocês, que é nova. A minha já é uma Bíblia que eu tenho há alguns anos. Você vê que na Bíblia judaica nós temos palavras em hebraico, principalmente, vou abrir aqui no livro de Ezequiel e você vê em hebraico o nome Yehezkel e você vê como é que se pronuncia em hebraico, em português também. Só que cada nome ele tem um significado e é nisso que nós vamos entrar. A gente precisa entender um pouquinho mais sobre esse idioma, de onde ele surgiu, o que há de interessante nesse idioma. Então, antes disso, eu te peço, fique aqui comigo que nós vamos ver um videozinho bem curtinho, mas é uma introdução para você entender do que a gente vai falar, tá bom? Você sabia que o hebraico é uma língua milenar e está entre os 10 idiomas mais antigos do mundo? O Velho Testamento da Bíblia, um dos livros mais antigos do mundo e também o mais lido, foi escrito em hebraico. A dispersão e a perseguição contra os judeus, mundo afora, fez com que esse idioma deixasse de ser falado por milhares de anos. Ele só era usado para leituras da Bíblia e orações, ou seja, era usado somente para se comunicar com Deus. Até que foi resgatado no final do século XIX e ressurgiu em uma forma mais moderna e adaptada. E hoje é o idioma oficial do Estado de Israel. Trata-se de um caso raríssimo de morte e renascimento de um idioma. Muitos judeus o chamam de Lashon HaKodesh, que significa língua sagrada, pois acreditam ter sido escolhida para transmitir a mensagem de Deus para a humanidade. A gente vai ver primeiramente de onde surgiu esse nome hebraico. Olha só, vou diminuir minha tela só para você ler comigo. Origem do nome hebraico. Você vê aqui em amarelo, Eber. Eber, quem foi ele? Em hebraico, Eber. Eber, ou Eber sem H, ou Eber com acento e H, foi ancestral de Abraão. Eber nasceu 5 gerações após Noé. Então, vamos acompanhar o raciocínio. Ele foi um ancestral de Abraão. Foi por isso que os filhos de Abraão eram chamados de hebreus, por causa de Eber. E ele, o Eber, nasceu 5 gerações após Noé. Ele é da linhagem de Sem, um filho direto de Noé. Por isso que nós também falamos que os hebreus são semitas, povo semita. O hebraico é uma língua semita, porque ela vem da linhagem de Sem, tá bom? Naquela época, as pessoas já haviam esquecido sobre o dilúvio que tinha destruído a terra nas gerações passadas e começaram a produzir estátuas que idolatravam. Então, nós temos o nome Eber, que é Ever, e daí vem a palavra hebreus,
hebraico. E hebraico em hebraico se diz ivrit, tá bom? Guarda aí, ivrit. É assim que se fala hebraico em hebraico. Nós conseguimos entender também, na última frase que eu acabei de ler, que as pessoas começaram a produzir estátuas novamente, enfim, corromperam-se novamente com o passar das gerações, porque essa geração já não sabia do dilúvio e do que havia acontecido com aquele povo antigo que se afastou de Deus, que vivia de acordo com com os seus desejos e a cada dia pior. Você vê que a maldade subiu até Deus. Então, por isso que nós entendemos aqui que Abraão, quando ele nasceu na sua época, ele nasceu em uma realidade já de paganismo, de muitas estátuas, de muitos deuses. Isso nós já sabemos. Vamos continuar e a gente vai ver aqui um pouquinho mais sobre o hebraico, sobre a escrita do hebraico. O alfabeto hebraico, antigamente, ainda era escrito diferente do que nós conhecemos hoje. Você que conhece aí o hebraico para iniciantes, que nós fizemos um cursinho para quem não sabia ler, não conhecia as letras. Então, o hebraico bem antigo ainda era diferente desse que nós temos hoje. Essa forma mais antiga do alfabeto hebraico é chamada de alfabeto paleo-hebraico, que é mais parecido com o alfabeto fenício. Olha só a interferência dos demais povos nas escritas do alfabeto hebraico. Olha o que a gente vai ver aqui. Todos os alfabetos são, na verdade, as mesmas letras, com os mesmos nomes e mesmos sons, mas desenhados de forma diferente. Então, eu quero que o seu olho olhe aqui, ó, nome, Aleph, é o nome da letra. Alfabeto atual, você vê aí um Aleph que você já conhece no alfabeto atual. Bet, nós vemos uma letra Bet do alfabeto atual. Não há diferença, essa letra quadrática, né? Do manuscritos do Mar Morto, nós vemos esse Aleph, pouquinho diferente, mas muito similar. O Bet também é similar, mas quando a gente vai para uma época mais antiga ainda, paleo-hebraico, nós vemos, olha só, gente, um Aleph bem diferente, né? Ele parece mais com um cursivo hoje em dia. O hebraico, ele teve suas épocas. E nessa aqui que eu estou mostrando para vocês, do paleo-hebraico, teve a interferência dos fenícios nessa escrita. Vamos continuar? A destruição dos templos de Jerusalém e o impacto no hebraico. O primeiro templo foi destruído pelos babilônios no ano de 586 a.C. Olha só que interessante isso que você vai aprender aqui, caso você já conheça essa história. O hebraico, ele foi sofrendo, o idioma do povo foi sofrendo essas mudanças de acordo com a história do povo. Você vê que a destruição espiritual do povo, a destruição, não somente a destruição, mas conforme o povo ia descendo mais baixo, isso foi interferindo no seu próprio idioma, porque quando veio a destruição do templo de Jerusalém, isso teve um impacto grande no hebraico. Você vai entender como, claro. Nessa época, o profeta Jeremias alertava o povo. Daniel e seus amigos foram levados cativos. Que época é essa? Olha aqui na telinha, na esquerda, você vê aí um desenho das pessoas, milhares de pessoas, todas andando em fileiras, indo para algum lugar.
Bom, gente, essa época, como você viu aí, nessa época, houve a destruição do primeiro templo. Você lembra que a Bíblia menciona que Daniel e seus amigos foram levados cativos para a Babilônia? E lá na Babilônia, eles foram servos do rei, né? Porque eram homens cultos, nobres. Só que esse não foi o destino de todos os hebreus. Os babilônios, eles vieram e destruíram, arrasaram com Jerusalém, o templo foi queimado. E Jeremias, o profeta, ele já havia há muito tempo exortado o povo: olha, gente, vai acontecer isso se vocês não se arrependerem, vai acontecer aquilo se vocês não mudarem de direção. Então o profeta, ele vinha falando há muito tempo, só que o povo não deu ouvidos. A gente vê aqui um desenho do templo, né? O povo não deu ouvidos ao profeta Jeremias. Daniel e seus amigos foram levados cativos. Mas essa não foi a realidade de todas as pessoas. A realidade do povo de Judá, porque a parte atacada foi Judá, a realidade do povo foi de escravos. Eles foram para a diáspora, né? A diáspora que é chamado. Eles foram levados como cativos, impedidos de poderem voltar. Agora você imagina você ser expulsa do Brasil, do seu país, e ser impedida de voltar. É claro que você vai se adaptar à sua realidade ali e, com certeza, vai dar continuidade à sua família. E foi isso que aconteceu com o povo de Israel. As pessoas começaram a viver as suas vidas na Babilônia. E isso teve um impacto direto no hebraico. Por quê? Porque na Babilônia se falava aramaico. Foi aí que o aramaico entrou na vida dos hebreus. A gente vai falar do retorno do povo de Israel à casa, mas antes, olha só essa imagem. Tenta imaginar aqui comigo. O povo indo, todos ali para a Babilônia. Algumas pessoas ficaram, com certeza, ficaram em Jerusalém, mas a maioria foram para a Babilônia, porque o que eles iriam fazer em Judá? O que eles iriam fazer em Jerusalém se a maioria da cidade estava queimada? Jeremias, ele também profetizou sobre isso, que o povo ficaria 70 anos na Babilônia, como escravos, como cativos. E ali, gente, as crianças foram nascendo. Você vê que 70 anos é uma geração. Você vê uma geração. Então, as crianças que foram nascendo, elas já foram perdendo o hebraico. Os próprios pais não falavam hebraico com seus filhos, talvez falassem ali dentro de casa, só que somente em orações. O hebraico era guardado um idioma para orações, para somente falar com Deus, para que você não perdesse a sua identidade de alguma forma. Mas as crianças que foram nascendo já falavam aramaico. Os livros que Daniel escreveu eram em aramaico, e outros livros de alguns profetas, poucos livros, em aramaico, para poder se comunicar com o povo que já estava adaptado a essa nova língua. Só que o povo de Israel retorna a casa. Passaram-se os anos da profecia. E o que é isso que eu estou te mostrando aí, esse cilindro? Esse aí, gente, é o cilindro de Ciro. Você vê que a história, ela se encaixa com a Bíblia Sagrada. Olha só o que eu vou ler para vocês. Cilindro de Ciro. Essa aí, gente, é a primeira declaração dos direitos humanos. Contém uma declaração do rei persa, antigo Irã, tá? O rei persa, Ciro II. Depois de sua conquista da Babilônia, lembrando que Nabucodonosor, ele caiu, ele perdeu para Ciro o Grande.
em 539 a.C., foi descoberto em 1879 e a ONU o traduziu em 1971 a todos os seus idiomas oficiais. Cilindro de Ciro, considerado a primeira declaração de direitos humanos, ao permitir que os povos exilados na Babilônia regressassem às suas terras de origem. Então, olha só, esse cilindro, ele se encontra no Museu Britânico, que eu já fiz alguns vídeos mostrando para vocês. E essa aí é a primeira declaração de direitos humanos, a primeira do mundo. Por quê? Ciro, ele teve o seu nascimento previsto. Então, quando ele veio com uma missão da parte de Deus para libertar o povo, ainda que ele fosse um rei pagão, um rei incrédulo, mas sim ele reconheceu a Deus através de Daniel, mas ele que disse ao povo, a todos os escravos que estavam na Babilônia, vocês podem voltar, vocês podem retornar às suas casas, vocês são livres, todos os que quiserem. Claro, nem todos os judeus retornaram, mas foi aí que o povo retomou o ânimo e voltou a Jerusalém para a reconstrução do segundo templo. É claro que não foi a primeira coisa que eles foram fazer, encontraram dificuldades no caminho, mas eles retornaram a Jerusalém. E quando eles retornaram a Jerusalém, eles levaram o aramaico junto com eles. Depois da época do exílio babilônico, os judeus passaram a escrever as letras mais parecidas com o alfabeto aramaico. Então é aí que a gente tem de novo uma interferência no hebraico, que se assemelha mais ao atual. Então o nosso alfabeto atual do hebraico, ele é uma herança do aramaico. Muitas palavras também é uma herança de uma mistura. Ao retornarem a Jerusalém, levaram consigo o aramaico, idioma da Babilônia.